Gente, eu tava fazendo um vídeo aqui da história das origens da Sabrina, tal, nos comics, mas eu comecei a pensar no Chilling Adventures, o Mundo Sombrio. E ficaram umas perguntas soltas que provavelmente serão respondidas na segunda parte, mas que eu fico pensando aqui. Eu falei no vídeo, eu não sei qual que vai sair primeiro, mas que esse O Mundo Sombrio da Sabrina, ele é diferente dos quadrinhos, ele é diferente da série dos anos 90, porque ele conta uma história só, é um enredo, e aí cada episódio acontece alguma coisa, tem alguma outra coisa que acontece, mas tem um enredo principal que é um mistério acerca dos pais da Sabrina, a Igreja da Noite e a divindade que eles idolatram, e a questão de assinar o livro. Conhecendo a história da Sabrina e a origem dela, a gente sabe que é uma história de empoderamento feminino. Tanto a todo momento ela fala, eu quero o poder e eu quero a minha liberdade. E a Prudence inclusive fala pra ela, não dá pra você querer ter os dois. Você tem que ser subjugada de alguma forma, então é melhor você escolher o poder. Ah, por que ela não pode ter o poder e a liberdade? Ah, porque a divindade é homem. É mais ou menos isso que a Prudence fala. Soma-se a isso a questão no final, quando o sacerdote lá ele tem os filhos gêmeos e ele fica todo felizão que ele tá acreditando que o primeiro filho dele é homem. E aí ele tá junto numa sala cheia de bruxos e todos eles, que bom, que não sei o que não sei o que. E durante a série mesmo é dito que normalmente quem tem o direito de pedir o sacerdócio lá é o primeiro que nasce, não necessariamente o homem. Dá a entender que existe uma questão de luta de poder e uma questão de feminismo aí dentro dessa igreja, que é, e que eu acho que está muito ligado na Sabrina, porque a Sabrina é a primeira nascida de um sacerdote, só que ela não é homem e ela é meio mortal. Mas eu acho que tem uma questão aí sobre feminismo e empoderamento feminino que casa também com a questão de: será que realmente eles precisam assinar aquele livro? Será que aquele menino que morre lá no começo, que vai lá pro mortuário das Spellmans, ele era uma prova disso, de que ele podia ter o familiar dele, ele podia ser bruxo, ele podia ser isso, mas que não necessariamente ele precisava assinar o livro? Porque esse menino que morre lá no começo, ele era namorado, não sei, do atual namorado do Ambrose. E o atual namorado do Ambrose é tinindo, assim, com o sumo sacerdote lá. Eu acho que existe uma certa conspiração de se manter no poder ali, que envolve muita coisa e que provavelmente o pai da Sabrina lá atrás estava tentando acabar com isso e é por isso que ele morreu. Eu não acho que ele tenha morrido porque ele se casou com uma mortal. Eu acho que ele morreu porque ele começou a descobrir muita coisa e aí deram um fim nele para poder manter um status quo ali. Motivo pelo qual talvez seja tão importante que a Sabrina assine o livro e que a Sabrina se renda às regras da Igreja da Noite, para que ninguém descubra alguma coisa. Eu acho que talvez seja que ninguém precisa assinar livro nenhum, que ninguém precisa ficar seguindo as regras da Igreja da Noite. E aí quem tá no poder, óbvio, os sumos sacerdotes da vida, estão tentando calar essas pessoas que podem servir de evidência. Como, por exemplo, aquele menino jovem que morreu, que era o familiar que a iguana era o familiar dele, que o Ambrose fica encucado com essa história, porque ele não pertencia a nenhuma igreja. Mas ele era bruxo e ele tinha um familiar. Será que eles precisam pertencer à igreja? A Hilda foi excomungada e ela ainda tinha os poderes dela. Mas ela assinou o livro. Aquele menino lá no começo, será que ele assinou o nome dele no livro? Talvez não. E aí você chega nessa coisa, a Sabrina é tão importante porque a Sabrina, como uma pessoa que vem de fora, ela questiona muito. E aí ela vai começar a questionar as coisas certas no lugar certo, na hora certa. Essa questão dela querer ter o poder e a liberdade é uma questão chave dentro da série. Eu acho que é tão importante lá pro Lorde deles, das trevas lá, que a Sabrina esteja ao lado dele para que ele possa ter o domínio tanto desse mundo imortal quanto do mundo dos mortais e para que ninguém mais questione as coisas como elas são, porque o que dá para perceber nessa igreja deles, a Igreja da Noite, é que eles são doutrinados desde sempre a não questionar, a fazer o que tem que ser em troca do poder.
E aí, em troca do poder, como o poder ele seduz, as pessoas fazem as coisas sem questionar. E aí, a hora que elas começam a ser questionadas, elas passam a ser caladas. Aí, a Hilda teve motivos para ir com a mãe da Sabrina para o batizado na igreja católica da Sabrina. A Hilda é uma pessoa que sabe muita coisa. Ela provavelmente sabe por como e por que os pais da Sabrina morreram, em que circunstâncias, como que foi isso. A gente vê a mãe da Sabrina no limbo. A Hilda sabe muito, e a Hilda também questiona, mas ela tem muito medo. Ela tem muito medo de como as coisas podem acontecer. Já a Sabrina, ela questiona, mas ela não tem medo. A Sabrina é feroz. Ela quer, a qualquer custo, manter a liberdade dela. E o fato dela ter assinado o livro no final não significa que ela abriu mão da liberdade. Ela sentiu que ela precisava fazer aquilo para ela poder, salvar a cidade, e 2, para ela conseguir poder lutar de igual para igual, porque só estando lá dentro daquele meio que ela vai conseguir descobrir as coisas que ela precisa. Então não, eu não acho que ela se rende no final. Eu acho que ela decide jogar o jogo assim, tá bom, você quer que eu jogue o jogo dessa forma? Então é assim que eu vou jogar. Falou, falou. Assina lá, finge que vai virar pro lado deles, descobre o que ela precisa descobrir e no final se liberta. Talvez seja isso também. E nesse sentido também eu acho que o Ambrose vai ser fundamental na história, já que ele tá lá de tiroliro lá com o menino, que é super próximo ao sacerdote. Provavelmente o Ambrose vai ser fundamental para descobrir o que tem esse esquema. É uma coisa que vem provavelmente de muitos séculos. Vão descobrir que talvez nem precisasse de Igreja da Noite, que ninguém precisasse se vender, que nem nada disso. Eu acho que realmente é uma questão é uma história de conspiração. E para saber por que a mãe da Sabrina tá no limbo, por que a Hilda aceitou servir de madrinha lá, de testemunha pro batizado católico da Sabrina, é porque a Hilda sabia do que ia acontecer. E sabendo disso, talvez o pai da Sabrina ou ele realmente seja fiel à Igreja da Noite, o que eu acho que não é. Ele sabia que teve o batizado católico e aí ele decidiu assinar o livro mesmo, porque ele sabia que não ia ser válido, ou então que ela ia ter aquela dualidade, ou ele correu para assinar o nome dela justamente porque ele sabia que tinha gente que não concordava. Fica essa questão aí do pai da Sabrina, provavelmente a Zelda sabe. Mas que a Zelda é meio beata, né? Então, mas essa questão do pai da Sabrina, eu fiquei pensando, será que ele não correu para assinar o nome dela já sabendo do batismo? Ou será que ele não sabia do batismo e correu para pôr o nome dela porque sabia que a mãe dela não iria aceitar que ela fosse para a Igreja da Noite? Isso é uma coisa muito importante que a série mostra também. Aquela hora que a Sabrina que tem aquela visão do nenê, que tem um nenê com aquelas patas lá e o nenê mais normal. Mais uma vez representou a dualidade dela, pelo que eu entendi. E eu acho que essa dualidade dela, obviamente, vai ser muito importante, senão não seria uma coisa focada tão centralmente, certo? Eu acho que na segunda parte essas questões vão se resolver sim. Nos quadrinhos, o pai da Sabrina é bem cruel com a mãe dela, pelo menos até onde eu li. A mãe da Sabrina vendo o que eles queriam fazer com a Sabrina, ela tenta fugir com a nenezinha e o pai vai atrás, tira a nenezinha dos braços dela, entrega pra Zelda e pra Hilda e depois deixa a mãe da Sabrina louca e ela vai ficando cada vez mais louca, tal. Depois ele é aprisionado numa árvore e acho que a Madame Satã vai lá e mata ele. Não lembro direito quem que vai terminar de matar. Bom, eu deixei minhas considerações. Se vocês quiserem deixar alguma coisa nos comentários, fiquem à vontade. A gente discute aí e vamos esperar a segunda temporada.